Olá, graça e paz, Deus abençoe a todos e todas, entrando aqui em mais uma live hoje, completando, gente, 190 dias, que legal, né? Como que a gente tem caminhado bem, 190 dias do plano cronológico de leitura bíblica, amém? E vamos hoje dando sequência ao livro de Isaías, lendo o capítulo 4, 5 e 6, Então vamos lá, vamos entrando, nos saudando com a paz do Senhor e nos preparando, para mais essa live, amém? Gente, lembrando que terça-feira e quarta, nós estamos em reunião com o bispo, ok? Não vai ser aqui, vai ser em Angra. Então, gente, ore por nós, ore pela viagem, ore por nosso retiro espiritual e eu vou fazer de tudo, tá? Para que a gente possa não deixar de fazer a nossa live. Normalmente o bispo libera para que eu possa fazer. E aí eu arrumo um cantinho lá, dou um jeito e arrumo um canto para que a gente possa fazer, tá bom? Então eu espero conseguir fazer, ter sinal, essas coisas todas. Mas a gente se prepara aí para o melhor, tá bom? Então, vamos entrando, já está aqui conosco Ana Paula Rodrigues, a nossa irmã Zezé Lopes, está conosco também, a nossa irmã Maria, quem mais está aqui? Maria Augusta, Pedrina Sacramento, Sueli Martins, amém? Sueli, tá tudo bem, Sueli? Recebi seu recado. Maria Amélia também está conosco aqui, Deus abençoe. Isabel Silva, nosso irmão Moacir, Deus abençoe. Então vamos chegando, nossa irmã Selma Afonso está conosco, glória a Deus. Então vamos lá, gente, Marisa Peçanha, nossa irmã Wanda, Rosani Meire, Débora Pinto, Deus abençoe, Débora dos Silas. Então vamos lá, vamos chegando para a gente ler hoje mais 3 capítulos do livro de Isaías. Até pensei hoje ler mais de 3, lermos 6, porque eu não sei como será amanhã, mas Deus vai nos ajudar, sempre Ele nos ajuda, a gente dá um jeito, não, mas a gente não deixa de ler, Deus abençoe Fernanda Dias, Lúcia Campos, Tereza Rosa, nossa irmã Eva Costa, irmão Gibson, também conosco, Deus abençoe. Que bom, Sueli, glória a Deus. Sônia Pimentel, Regina Vieira, Arlete Taveira, nosso irmão Deuete, a paz Deuete, glória a Deus. Olinda Barroso, também conosco aqui, amém. Deus abençoe a todos e todas. Fernanda Dias. Então nós já vamos orar para a gente começar, tá, gente? Ranúzia chegou aqui também, Deus abençoe, graças a Deus. Quero agradecer a todos que se preocuparam, oraram aqui pela minha casa. Conseguimos resolver. Levou exatos 24 horas, mas conseguimos resolver, gente. Deus revela o oculto e o escondido, não é verdade? Glória a Deus por isso, Nossa irmã Zilpa, Silvânia, Marilza Cardoso também está aqui, Elizabeth Cruz. Então vamos lá, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu me uno aos meus irmãos e irmãs em oração para mais esse dia, esse propósito do plano de leitura. 190 dias que o Senhor tem nos ajudado. Já quero entregar a terça e quarta-feira, segundo as tuas mãos, para que nada impeça de estarmos aqui lendo e conhecendo a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tua palavra, ela é poderosa. A própria Bíblia diz que ela é cortante como uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Então, Senhor, em nome de Jesus, Tu que nos sondas e nos conhece, Senhor, entra na nossa vida e em nome de Jesus que a Tua palavra tenha esse efeito poderoso sobre nós. Nós oramos colocando tudo e todos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia aí se você quiser acompanhar. Isaías capítulo 4, que diz assim: Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: Nós providenciaremos a nossa comida,
as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para Israel, que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa de sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refrigério e esconderijo contra as tempestades e a chuva. Capítulo 5. O primeiro capítulo que nós lemos, o 4, ele fala a respeito do reinado, do renovo do Senhor Jesus. Agora o 5 é uma parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens da Judéia, peço que julguem entre mim e a vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, nem crescerão nela espinhos e ervas, mas crescerão nelas espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamou por causa da injustiça. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar. E ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer: na verdade, muitas casas ficarão desertas. Até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ou seja, haverá escassez. Ele está falando de escassez. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão.
o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto. E os nômades se nutrirão dos campos, porque os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes aos seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Que por suborno justifica o ímpio, mas o justo negam justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e o qual castigou. Os montes tremeram, e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente, com pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, nem quem dormita e nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e a correia das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão, rugem como filhos de leão e rosnam. Arrebatam a presa e a levam, e não há quem livre. Naquele dia, o bramido contra eles será como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. Se você não entendeu, o que Deus está dizendo aqui, desde o verso 8, literalmente ele está dizendo: ai dos que praticam o mal. E a partir do verso 24, ele dá a sentença: Deus castigará o seu povo. Ele está dizendo que o tempo todo ele fez de tudo para que se voltassem para Deus e se arrependessem. Mas ao invés disso, eles buscaram a festa, o vinho, buscaram as coisas erradas, Então Deus está dizendo: eu vou puni-los. E como Deus punia antigamente? Deus fazia com que as nações ímpias prevalecessem contra o povo de Deus. Você está entendendo? Então Deus pegava as nações que inclusive serviam a outros deuses, e ele usava essas nações para castigar quando o povo dele não ouvia, não obedecia. Por isso a palavra está dizendo que ele vai assoviar, igual quando as pessoas na rua querem chamar a tua atenção, para a pessoa vir, e aí a pessoa olha e oi, tudo bem?
Ele está dizendo, eu vou assoviar para as nações, para que elas venham. E elas virão rapidamente, com toda a pressa. E aí ele está dizendo, não vai ter cansaço para eles, sandália não vai se desgastar do pé, eles não vão tirar o cinto dos lombos, nem as sandálias vão se romper, ou seja, eles vão cair em cima do povo dessa nação, que é a nação de Israel, é Jerusalém, é Israel. Eles vão cair em cima, porque eu vou fazer com que os arcos, né, das flechas estejam todo o tempo já entesados para ser atirados. Vou fazer com que os cascos dos cavalos não se desgastem, sejam duros como pedra, e os seus carros de guerra, eles possam percorrer a terra como um redemoinho, e esses povos inimigos serão como um leão rugindo, e que não haverá quem possa livrá-los. Meu Deus do céu. Terrível coisa. É cair na mão do Deus vivo, diz a palavra do Senhor, né, gente? Então, para que provocar a ira de Deus, quando Deus é bom, né, e a sua misericórdia dura para sempre, né? É o voltar-se para Deus enquanto é tempo. Agora vamos ler o último capítulo, amém? Que é o capítulo 6. Quando a gente ouve dentro do meio evangélico, né, com Deus não se brinca, né? Muitas pessoas talvez nem entendam a profundidade dessa declaração. Era exatamente o que Israel estava fazendo. Era povo de Deus, porém, eles estavam como que brincando com Deus, né? Fazia o que era mal perante os olhos, né, das pessoas, né? Fazia o que era mal perante os olhos de Deus, né? E não estava nem aí. Não, só um pouco de Deus, não vai acontecer nada, né? Só que, olha, gente, a justiça veio, e ela veio da mão de Deus. O próprio Deus fez isso, né? Então vamos ver agora esse capítulo aqui, que é magnífico. É o capítulo que relata, né, a visão de Isaías para o seu chamado. Quero que você preste bastante atenção, porque nós estamos falando aqui de um povo que estava corrompido, com os sacerdotes também corrompidos, e muitos, mas muitos mesmos, pastores ou sacerdotes, né, naquela época, também estavam corrompidos. Deus começou a mostrar visões celestiais a Isaías, e agora Deus vai falar diretamente com ele. Olhe bem, capítulo 6, presta bem atenção, amém? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam, olha que coisa linda, por cima dele, e cada serafim tinha 6 asas. Com essas asas, 2 cobriam o rosto. Olha bem, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, meu Deus, com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, igual uma brasa de churrasco, gente, aquela brasa vermelha, que ele havia tirado do altar
com uma pinça. Nem o anjo, ser celestial, ousava tocar com a mão. Na mão dele tinha uma pinça que ele pegou aquela brasa. Como a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aleluia! Meu Deus! Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, olha que coisa linda, ele vê o Senhor, ele não viu, gente, olha bem, era tão grandiosa a visão, né, que o que ele mais enxergou é que as abas das vestes do Senhor, que estava sentado num alto e sublime trono, alto, e enchia o templo. Só dele ver isso, ele falou, ai de mim. E aí, quando ele vê a glória de Deus, ele se confronta com o pecado dele. Até então Isaías estava tendo visão, não falava nada. Mas quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu já vou comentar sobre isso. Mas, olha bem, amados, na mesma hora, um anjo do Senhor lhe toca os lábios com uma brasa em fogo e diz para ele, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aleluia. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Uau! Você imagina isso, gente? Eu quero que você entenda essa visão. Nós vamos aos cultos aos domingos, na minha igreja quarta-feira, outras terça. Mas Isaías, gente, ele era não apenas um profeta, ele era também um sacerdote. Acostumado a ir ao templo, voltar do templo, ir ao templo, ele se acostumou com isso, ele se acostumou com o pecado do povo, ele se acostumou com a iniquidade. Mas ele ainda ia ao templo e cuidava. Deus sempre separa alguém, sempre, porque a obra de Deus nunca é totalmente destruída. Você acabou de ler aqui comigo. Será como o carvalho ou o terebinto, que fica pelo menos o toco. E nesse toco que se produz algo novo. Deus estava fazendo isso nesse tempo de Isaías, tempo que ele viveu naqueles reis que nós lemos no livro de 2 Reis, e que fazia tanta coisa ruim, tanto pecado, tanta abominação, tanta maldade, tanta injustiça, que Deus aqui, usando o profeta, está dizendo, basta, eu vou destruir tudo.
Mas até ele, Isaías, estava contaminado. Então, o que na verdade, quando ele declara que, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Na verdade, sabe o que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo assim, eu sou um homem que não guarda a minha boca, então eu falo coisas profanas e eu falo palavrão. Era isso que ele estava dizendo aqui. Por isso ele está dizendo, meus lábios são impuros. Não é só o palavrão por falar. Ele certamente na roda dos escarnecedores, ele contava piada, fazia gracejos, né? Tem gente até que brinca com as coisas de Deus, sim ou não? Brinca. Essas coisas de brincar com as coisas de Deus é muito séria, gente. Por mais que pareça engraçada no momento. Eu tinha um amigo que era ministro de louvor. Mas ele não, como ele tinha vindo da Batista para Metodista, ele não gostava, ele não aceitava muita parte do falar em línguas, né? Ele aceitava o batismo do Espírito Santo. Mas negócio de falar em língua, ele se ainda falasse em línguas, mas não fizesse aquele escândalo que o pentecostal faz, ele até que deixava passar. E um dia nós tínhamos ido a escola de missões, que é da igreja metodista, para subir os montes de oração que tem lá. E no caminho, né, dentro do ônibus, ele veio fazendo piada, gracejos, com essa questão do falar em língua. E aí ele ficava imitando, pegando qualquer palavra, candalabachuri, né? E ele veio o tempo todo fazendo isso. Quando nós chegamos no monte de oração, que começamos a buscar e adorar, ali então parecia que tudo era brincadeira. Ele foi tomado em línguas. Mas ele foi tomado em línguas, gente. E ele começou não só a orar em língua, mas a orar estilo pentecostal, sapateando, cortando, revirando, e ele tentava parar e olhava com os olhos esbugalhados, tentando parar, mas ele não conseguia. Tem que nós entendemos, gente. Você está entendendo? A gente entendeu o que estava acontecendo e intercedemos por ele. Quando impomos as mãos e intercedemos para que Deus trouxesse equilíbrio, paz, etc., foi que ele parou. Mas ele parou e ele começou a chorar, gente. E ele falou, Senhor, nunca mais eu brinco com as coisas de Deus, né? Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus, é muito sério, né? E ele foi muito impactado por causa disso, né? Então aqui no caso de Isaías, Isaías sabe que ele está fazendo coisa errada. Quando ele é confrontado com a visão do trono de Deus, que era tão grande que até a roupa, né, a bainha das vestes enchia o templo, ele falou, estou perdido. Eu estou aqui vendo o rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Por que ele achava que ele ia morrer? Por causa do pecado. Aí o que Deus fez? Né? Veio o anjo já trazendo. Agora você imagina se essa visão fosse tua. Vem um anjo trazendo uma brasa de fogo que nem o anjo pega com a mão. O que você ia fazer, irmão? O que vocês iam fazer, gente? Né? A primeira reação, meu Deus, isso vai me queimar. Porque nem o anjo está pegando no negócio. Mas a palavra diz que o anjo vem e Isaías está tão petrificado pelo medo de morrer e pela visão que toca nos lábios dele. E quando toca, o anjo diz, tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Porque para estar na presença de Deus, amado, tem que estar com mão limpa e coração puro. Mão limpa e coração puro. A vida de Isaías, a partir daqui, nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Ele tinha que, inclusive, sair dali para levar ao povo uma palavra nada fácil.
Ele tinha que dizer ao povo um recado do céu e que não era bom para um homem que andava em roda de escarnecedores, que falava palavrão e fazia piada das coisas. Como ele seria levado a sério? Mas quando ele foi tocado por Deus, e outra coisa que eu quero chamar sua atenção aqui, quando a gente é tocado por Deus, a gente não para, não questiona e não diz eu não tenho tempo. Quando Deus nos toca, Deus nos levanta. Quando a voz de Deus soou dentro do templo, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele na mesma hora, eu respondi, diz a palavra, eis-me aqui, envia-me a mim. Como dizer não para o Todo-Poderoso? Quando dizer não para o Altíssimo, gente? Você quer ser encontrado por Deus trabalhando e fazendo a obra? Ou você quer ser encontrado por Deus sem fruto, parado, descansando? Eu sempre digo uma coisa, gente. Nós vamos ter a eternidade para descansar. E a eternidade é para sempre. Aqui tinha um trabalho muito sério. Você lê novamente aí do verso 9 em diante. Ele tinha que dizer ao povo, ouçam, mas ao mesmo tempo que ele tinha que dizer, ouçam e vejam, abram os olhos e tudo mais, ele tinha que dizer o contraposto disso. Ouçam sem entender. Que vocês vejam sem perceber. Que o coração de vocês se torne endurecido e os seus ouvidos fechados. Quer dizer, ao mesmo tempo que o céu está dizendo, escuta, o céu está dizendo, por causa do pecado de vocês, vocês não vão entender nada. Até que as cidades estejam em ruínas, sem habitantes, sem moradores, tudo devastado. Que sentença terrível. Né? Então amanhã nós vamos ler, em nome de Jesus, Deus vai nos dar essa possibilidade. Nós vamos estar lendo do 7 ao 9, tá bom, gente? Do capítulo 7 ao 9, que vai falar da profecia contra Israel e a Síria. Aqui vai vir a promessa a respeito de Emanuel. Quem é Emanuel, gente? Quem é Emanuel? Vamos ver o valente aí, que vai dizer para mim quem é Emanuel, né? Vai falar sobre os males sobre Jerusalém, né? Vai falar o quanto Deus é a nossa esperança. Vai falar sobre o príncipe da paz, né? Isaías traz essa palavra magnífica, né? Sobre o príncipe da paz. Então, que nós possamos amanhã, com Deus permitindo, e Ele há de permitir. Hoje a minha preocupação era só essa, né? Senhor, o que eu vou fazer com a live, Senhor? Né? O que eu vou fazer na escuridão, Senhor? Né? Mas Deus trouxe a luz. Até um pastor me ligou dizendo, o que eu posso ajudar, Marisol? Eu disse, profetiza, que haja luz. Ele começou a rir, mas foi de acordo. Quando ele acabou de falar, a luz voltou. Olha aí, gente. Esse é o nosso Deus magnífico, maravilhoso, que Isaías viu sentado no alto e sublime trono, e por isso foi incapaz de se negar aí pelo Senhor. Que Deus encontre em nós homens e mulheres que vá pelo Senhor. Ana Paula, se você estivesse perto de mim, eu ia lhe dar um bombom, Ana Paula. Emanuel, Deus conosco. Amém. Gente, Deus abençoe. Vamos orar, né? Porque eu também ainda vou fazer minha mala. Então vamos orar. Ainda tenho que monitorar aqui a torre dos 40 dias de oração. Mas estamos juntos nessa jornada. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por podermos partilhar desta leitura tão preciosa
do livro do profeta Isaías. Muito obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor nos ensinar como é magnífico a gente temer e respeitar o Senhor, Pai. Então que o nosso coração sempre se incline a fazer a sua vontade. E, Senhor, por isso nós queremos nos lembrar com graça e misericórdia dos que estão enfermos, Pai. Toma, Senhor, a todos os que estão enfermos, doentes, debaixo de espíritos de opressão. Senhor, aqueles que estão em cativeiro, e que em nome de Jesus o Senhor quebre cadeias, o Senhor quebre grilhões e o Senhor salve vidas. Salva vidas, Pai. Liberta e cura. Pai, eu quero rogar pela vida do Ricardo Barbosa, a Cris, o Pedro, Senhor, e o João, que perderam hoje, Senhor, um familiar, mãe, sogra e avó. Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor traga consolo e suporte para amanhã, quando eles estarão, Senhor Deus, fazendo, Senhor, o enterro dessa mulher tão amada que eu tive a honra de conhecer. Sustenta essa família, Pai, e abençoa todos e todas que aqui estão. Que não seja a minha mão, mas a tua mão, quebrando cativeiros de orgulho, de soberba. O Senhor é contra o orgulho e a soberba. Então quebra todo o cativeiro de orgulho, de soberba, Pai, e entra com a tua provisão, porque cada vida que está passando aqui são pessoas que precisam do Senhor, Pai. E há coisas que o homem não pode fazer, só tu pode. Então estende a tua mão, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a resistência das trevas, para que não ouçam. A tua palavra diz, Senhor, aqui, que ouçam, mas não entendam. Mas eu estou rogando que ouçam e entendam. Que possam entender que tu és o caminho, a verdade e a vida. E que tu possas salvar toda a nossa parentela, Senhor. Porque é claro que já é terrível a gente perder alguém. Mas o pior para nós é quando perdemos alguém sem esperança de salvação. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor. E aonde estiver a nossa família, que seja alcançada pelo Senhor, usa pessoas, usa situações, mas que eles possam ter um encontro real e genuíno contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira cativeiro na mente, tira legalidades passadas, Senhor. Faz como Isaías, Deus. Toca o pecador com a brasa viva do teu altar, para que o anjo possa declarar: a iniquidade foi tirada e os pecados foram perdoados. Que esta palavra seja hoje gerada sobre nossos familiares, amigos. Senhor, seja gerada até na vida dos vizinhos e haja grande salvação. Pai, tu sabes, Senhor, que a igreja é a noiva. E nós sabemos que por causa da dureza do coração humano se levantou muitas denominações. Porém, o Senhor, Pai, tem permitido para que todos também tenham mais chance de salvação. Então, em nome de Jesus, Pai, que aquelas igrejas que são instrumento na tua mão para curar, para salvar, para libertar, para edificar, para consolidar, que o Senhor sustente, que o Senhor abra as portas, Senhor. Mas aquelas igrejas que envergonham o teu nome, Senhor, Senhor, que o Senhor julgue a causa, no nome santo de Jesus. Mas que tanto, Senhor, o sacerdote como a ovelha, incline o coração diante de ti. Preste a boca para a tenaz de fogo tocar. E que haja, Senhor, santificação. E que haja, Senhor, perdão dos pecados, Senhor, e vidas sejam salvas. Atende o nosso clamor, Pai. Vai até essas vidas e alcança, cura, salva e liberta. Nós oramos em concordância, ligando esta palavra na terra e no céu. Que a doença fuja, que a enfermidade fuja, que a dor fuja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente boa. Deus abençoe sua vida. Que a oração gerada
traga a resposta do céu nas asas do vento. Amém? E o Senhor permitindo, Ele há de permitir, amanhã vamos continuar nossa live com 191 dias de leitura bíblica. Amém? Deus abençoe sua vida. Durmam debaixo da paz do Senhor. Amém? Olha, beijo. Fique com Deus. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal.